Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Borriello e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito importante sobre como ter uma vida abundante. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Lindo, né? Sede firmes, constantes e assim também sempre abundantes na obra do Senhor. E Márcio, o que tem a ver com a abundância, né? A gente tem que entender que antes de qualquer coisa se tornar abundante, existem alguns passos, né? É mais ou menos quando você vê uma pessoa que chegou a um sucesso, né? Ficou conhecida, famosa, etc., mas você não viu o processo daquela pessoa, né? Mas geralmente no nosso coração, quando a gente fala em abundância ou em uma vida abundante, o que vem no nosso coração é simplesmente ser próspero, ter muitas riquezas. Mas aqui eu quero falar de abundância não só pelo fato de ter muitas riquezas, mas eu quero que você entenda que abundância é nada mais nada menos do que você ter para transbordar, né? Você tem tanto em sua mesa que você transborda, e essa abundância faz você sempre transbordar na vida de outras pessoas. Uma vida abundante é uma vida que não cabe dentro de você, é uma vida que transborda para mais e mais pessoas, para mais e mais pessoas, ok? É que nem quando você vê um copo cheio, né? Um copo cheio, um copo que está transbordando, ele tem muito mais do que cabe dentro dele. Assim é o amor de Deus por nós. Quando nós vivemos o propósito de Deus sobre nossas vidas, a gente não consegue ficar com o propósito só com a gente, ele transborda. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, eu quero transbordar sobre você o propósito de Deus que não cabe dentro de mim, é muito maior que eu. E por isso eu queria estar alcançando aí a sua vida, tá? Existem dois passos antes de ter uma vida, antes de conseguir a abundância. Isso em qualquer área da sua vida. Pode ser no casamento, pode ser, né, no seu relacionamento, no seu casamento, pode ser na vida profissional, sim, na vida, na vida de empreendedorismo, na vida financeira, pode ser nos seus investimentos, pode ser em qualquer coisa da vida. Antes de ser abundante, existem dois passos que a Bíblia deixa aqui. Por mais que aqui está falando sobre obra de Deus, sobre fazer a obra do Senhor, que também tem que ser abundante em nossa vida, aqui é uma fórmula para a nossa vida no geral. Primeiro então, ponto. Primeiro ele fala o seguinte: antes de ser abundante, a primeira coisa que nós temos que ser é firmes. E o que significa ser firmes? Ser firme é você ter a direção certa e você não deixar essa direção. Você pode perceber que existem pessoas que investem milhões de reais ou dólares, milhares aí, para ter horas de um mentor. Existem mentores que cobram na mentoria fortunas e pessoas pagam por aquilo só para ter uma direção daquele mentor. Olha que interessante, porque a direção ela é muito mais importante que a velocidade. Não adianta você ser disciplinado, você ser constante na sua vida em algo que está te levando para a direção errada. Não adianta. A direção é o ponto mais importante. Jesus Cristo disse isso no livro de João. Ele fala o seguinte: olha, se você quer alcançar a Deus, eu sou a direção. Eu sou o caminho que te leva a Deus. Se você andar por mim, pela minha jornada, por mim, pelo meu caminho, que sou eu, você vai chegar no destino que você quer, que é Deus. Olha que interessante. Então, ser firme é ser firme na direção certa. Então, você realmente, se você realmente quer ter um casamento abençoado, quais são os princípios bíblicos que você tem que se manter firme nesses princípios, né? Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela, né? Mulheres, sejam submissas, estejam debaixo da mesma missão do seu marido. Vocês dois têm que ter a mesma missão, né? Se vocês realmente se amarem, enfim, seguirem os princípios bíblicos e manter firme esses princípios, aí você saber qual que é a direção certa, aí sim, essa direção você não vai mudar mais. E qual é o segundo passo? Ser firme e constante. Olha,
aqui nesse canal aqui do YouTube, se eu não gravar vídeo constante, ele não cresce. Lá no Instagram, se as pessoas não... Todo influenciador, toda pessoa que tem milhões de seguidores e tal, é porque ele posta direto, ele tem constância, ele é constante. Se você quer ter um fundo de investimento para viver de renda passiva daqui a alguns anos, você tem que começar agora, de forma constante, a fazer aportes e investimentos. Ou seja, tudo se torna abundante se você estiver na direção certa e a sua trilha, a sua caminhada ser constante, você manter a constância todo dia. É melhor todo dia um pouco do que de vez em quando muito, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida. É melhor você ler na Bíblia, é melhor você ler a Bíblia todos os dias, um capítulo, do que você num dia só tentar ler ela inteira, que você não vai conseguir. Entendeu? Porque é um pouquinho por dia. A gente não, se você não come tudo que tem na sua geladeira, na sua despensa, num dia só, né? Eu creio que não, né? Você faz o almoço um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia, o almoço um pouquinho, o café um pouquinho, todos os dias. É assim que a gente se desenvolve, é assim que a gente cresce. Então, primeiro, tem que ter a direção certa. Segundo, ser constante. Sem constância, não chega na abundância. E aí existe um detalhe aqui nesse versículo que fala o seguinte: na obra de Deus também é assim. Se você realmente quer ver a obra de Deus, o propósito de Deus acontecer na sua vida, você como, sei lá, com o seu ministério, com a sua vida, você primeiro tem que pedir direção a Deus. Depois da direção, você tem que ser constante. E aí tem um detalhe nesse versículo aqui que também serve para a gente aprender. Ninguém vai ver o processo, principalmente no começo. Ele fala aqui, ó: sedes abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Talvez o seu trabalho para o seu parente pareça em vão. Talvez o seu trabalho para os seus amigos, para a sua família, pareça em vão. Mas o seu trabalho, se você está na direção certa e é constante, o processo ninguém vai ver. Mas entenda uma coisa: se esse processo é para a glória de Deus, em Deus não é em vão. Em Deus não é em vão. Olha que lindo esse processo aqui do né? Processo de ser firme e constante, e aí até se tornar abundante no Senhor não é em vão. Ele está vendo o seu processo. Ele está vendo o quanto você está se dedicando. Ele está vendo a sua persistência. Ele está vendo o seu choro. Ele está vendo os seus joelhos. Ele está vendo as suas noites de oração. Ele está vendo o seu acordar 5 da manhã e dormir meia-noite. Ele está vendo o seu trabalho, o seu processo. Ele está vendo. Glória a Deus. E se lembra de uma coisa: por que ele fala que o processo não é em vão do Senhor? Porque dele, por ele e para ele tem que ser todas as coisas. Quando você pedir direção a Deus, é pedir direção a Deus sabendo que você vai voltar para lá. Aí você vai começar o processo a ser constante. Você vai começar a ser abundante. Não sei se o que Deus tem na sua vida, talvez você se torne até uma pessoa conhecida, não sei o que Deus tem na sua vida, mas mesmo que torne ou não, isso daí não é a grande diferença. A diferença é que tudo isso, seja no processo que Deus está vendo, seja no processo que Deus está sempre vendo, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo vem porque dele, ele é a direção, por ele. Sede firmes nele, constantes nele e abundantes nele, sabendo que tudo volta para ele, porque ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. E assim você vive. A gente pode viver um pouco da abundância do Senhor nas nossas vidas, amém? Um pouco não, muito, que a abundância é transbordo. Ok? Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, né, para receber novos vídeos, comente aí o que tocou em seu coração, em nome de Jesus. E lembre-se sempre pare. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite. Então, ou seja, pensar faz bem. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.